Fala, meus queridos, como é que tá? Tudo beleza? Bem-vindo a mais este vídeo. E galera, vou contar um relato aqui, tá? Da importância do uso da linguagem corporal e o quanto que ele traz realmente, né, um poder gigantesco, igual eu sempre digo, um poder sobrenatural. Que não importa se você é feio, se você é rico, se você é pobre, não importa. Se você utilizar a linguagem corporal da forma que eu vou passar para você, o sucesso é garantido, principalmente aqui nesse caso que a gente está falando, na parte de sedução, de conquista, né? Na parte de mulheres aqui, tá bom? Lembrando que eu tenho um treinamento específico, 100% voltado para a linguagem corporal. Se você, assim como o tio, é apaixonado nesse tema, é só acessar o link aqui da descrição para você se aprofundar também, tá bom? E agora há pouco eu estava num posto de gasolina, fui abastecer o carro, enquanto o cara estava abastecendo, eu falei, vou ali na conveniência ali para comprar uma cervejinha pro tio dar aquela relaxadinha de leve, né? Quando eu estava entrando no posto, tava saindo um colega meu de muitos anos atrás, que a gente sempre saía junto, um cara super assim, sempre se deu muito bem com as mulheres, né? E naquela época eu não entendia o porquê. Mas pessoal, quando a gente saía, gente, era garantido. Toda vez ele saía com uma mulher. Ele pegava uma mulher na balada ali, no barzinho, ele desenrolava, as mulheres olhavam pra ele. Aí você fala, Martins, mas é porque ele é bonito, né? Mas é porque ele é rico, né? Mas é porque ele é de boa aparência. Gente, eu vou te falar a real aqui. Esse colega meu, ele não tem nada de atrativo. Ele não foi abençoado com uma aparência muito boa ali. A gente até chamava ele de tartaruga ninja, que ele parece daquelas tartaruga ninja lá, né? Então assim, não tem um corpo bonito, não tem dinheiro, não tem nem carro. Hoje eu acho que ele deve ter, que eu vi ele entrando no carro lá. Mas naquela época ele não tinha carro nenhum. E as mulheres passavam na casa dele para levar ele. As mulheres que iam buscar ele na casa dele, né? E aí no meio do caminho eu fui refletindo sobre esse cara e aí a ficha foi caindo mais uma vez. Porque eu fui observar desde aquela época, fui lembrar desde aquela época, como que era que ele fazia para pegar as mulheres. Qual será que era o segredo dele, né? E gente, veio um insight na minha mente na hora, porque eu notei que desde aquela época ele tinha uma linguagem corporal impecável. Ele sempre andou de forma ereta, sempre ali com o peito estufado, sempre ali com movimentos lentos. Ele tinha um olhar que é aquele olhar de caçador, né? Que é até uma aula que eu tô fazendo aqui para vocês, que eu vou lançar em breve lá dentro do curso de linguagem corporal. Então ele tinha esse olhar magnético. E eu fui observar a forma que ele anda, e até hoje é a mesma coisa, né? É um andar lento, um andar tranquilo, determinado, como se ele pesasse ali 700 toneladas. Até na época lá também o pessoal pensava que ele era polícia, né? Policial, etc. Pela forma dele andar, dele se portar. E você sabe que os policiais, eles têm uma vantagem muito grande perante as mulheres, porque as mulheres se sentem seguras do lado deles por conta da forma que eles se posicionam, da forma que eles andam, na tranquilidade, na calma, no poder, porque são uma autoridade. E esse colega meu sempre agiu dessa forma, ele sempre andou dessa maneira, com essa autoridade. Eu acho que até mesmo pelo fato do próprio pai dele, do tio dele, irmão do pai dele, serem grandes profissionais. Hoje são todos aposentados aí. Então ele deve ter pegado essa linguagem corporal do próprio pai. E aí caiu a ficha mais uma vez. Eu falei, caramba, como que eu nunca havia lembrado desse cara, percebido, né? Que ele sempre utilizou a linguagem corporal. E esse é o segredo dele. Então, meu amigo, se você estiver numa festa, numa balada, num barzinho, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, utilize a linguagem corporal do homem determinado, do homem autoritário, do homem superior. Movimentos lentos, cabeça erguida. Ande por aí como se você fosse realmente, de fato, o dono do mundo, o dono da cidade, você que manda em tudo ali. Só de você pensar dessa forma, você já muda a sua linguagem corporal, e mudando a sua linguagem corporal, você muda o seu sentimento. Igual eu sempre digo, a linguagem corporal, ela tem o poder de mudar a forma que você se sente de maneira imediata. Não é em questão de dias, não, é imediata, é na hora, é em questão de segundos ali. Porque a mente tem muito poder sobre o corpo, mas o corpo também tem muito poder sobre a mente, de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada, sabe?
Então você percebe que essa coisa da linguagem corporal, ela sempre funcionou. E esse colega meu, com certeza, ele nem sabe disso. Desses estudos, que existem cursos, livros, ensinamentos, vídeos sobre isso, ele não sabe. Imagina se ele soubesse, né? Aí não ia sobrar, era mulher, mas para mais ninguém, né? Então, gente, existe um poder muito grande. Eu fico toda vez empolgado quando eu falo sobre esse tema, porque traz um efeito, traz um resultado imediato. Haja como se você fosse ali o cara mais autoritário do mundo, não de forma negativa, tá? Mas simplesmente por saber o seu poder, o seu valor, a superioridade que você é. Isso resulta num efeito dominante, num efeito magnético e que as mulheres não resistem, tá bom? Se você quiser se aprofundar nesse tema, se você gosta desse assunto, igual o tio Martins ama esse assunto de linguagem corporal, acesse para você se aprofundar, porque você só tem a ganhar com tudo isso, tá bom? Um grande abraço, meus queridos, e até o próximo vídeo.